Meus amiguinhos, e o Grenal de Renato? O que vale para Renato mais um clássico Grenal? É justo dizer, e é importante, que há que se diferenciar muito do Grenal de Roger, que foi o último post, do Grenal de Renato. Não porque Roger não tenha experiência em Grenal, embora seja o seu primeiro comandando o Inter, mas porque Renato permanece no Grêmio, tem uma grande identificação e tem um histórico, um vasto histórico, como vencedor, inclusive, de clássicos Grenais. Então, eu vou me deter apenas ao momento de Renato. Muito se fala a respeito do futuro de Renato. Vai ficar, não vai ficar, o Grêmio quer, o presidente Guerra quer, mas outros do Grêmio não querem. O próprio Renato quer ter um ano sabático em 2025, né? Ou quer permanecer, vai depender do que como o Grêmio terminar o ano, das reações dos torcedores, né? Tudo isso é plausível. E acho que vai ao encontro daquilo que eu quero dizer para vocês. Esse Grenal, por mais que para o Renato, na sua extensa folha de serviços prestados, possa não representar muito, e talvez não represente, para o momento do Renato pode sim ser significativo. Vamos lá. Que a torcida do Grêmio está um pouco cansada, né? Não só do trabalho do Renato, tendo em vista os maus resultados, mas também do modo como o Renato gere o seu time, das escolhas que Renato faz, da forma como ele escolhe um e deixa de lado outro jogador, né? A falta de uma cara, uma identidade para o time, isso tudo afeta, e não há dúvida nenhuma, a relação do técnico com o torcedor. Mas também nós temos que dizer que Renato tem torcida própria. E isso é um grande mérito do Renato. Ele é grande demais e por isso tem uma torcida própria. Eu conheço gremista que torce mais pro Renato do que o próprio clube. Veja o tamanho desse cara. Agora, essa torcida Renato tem diminuído nos últimos tempos em razão de que o futebol, goste ou não, é feito de quê? De resultado. E o Grêmio tem, nos últimos anos, apenas conquistado títulos regionais, o que para o torcedor do Grêmio, devido à grandeza do clube, se sabe, não é o suficiente. Mas tem a comparação com o rival. Mas nos últimos clássicos, nem Renato tem conseguido vencer clássicos grenais. E isso, portanto, acaba baixando o seu status, mesmo com o seu torcedor, que é, como falei, torcedor do Renato. Ao mesmo tempo, o Grêmio, embora, na minha opinião, já tenha escapado do Z4, tem gente que acha que não. Aliás, a aritmética diz que não. Uma derrota no Clássico, com os resultados paralelos, poderia colocar o Grêmio de novo na berlinda. Mas o que vale para mim mesmo, na minha opinião, para o Renato, nós estamos falando do que vale para o Renato, é que talvez uma derrota no Clássico possa colocar por terra mesmo aqueles que querem enlouquecidamente a sua permanência para, quem sabe, tentar um octa regional em 2025. E por quê? Porque o Grenal tem o seu tamanho. O Grenal é um campeonato à parte. Perder para o Roger, que era, entre aspas, do Grêmio e foi para o Inter, talvez seja uma pá de cal nas pretensões de muitos, incluindo o presidente Alberto Guerra, de querer Renato. Agora, eu particularmente acho que somente uma catástrofe, uma derrota, um rodeão, uma goleada, algo do gênero, poderia afetar. Eu não vejo como uma derrota comum, que é a do jogo, possa afetar as intenções do presidente Guerra, por exemplo, de permanecer com o Renato. Porque as desculpas estão todas aí, É a enchente, ficar muito tempo sem a arena, sabe? Isso já vai ser utilizado, inclusive, por ambos na análise final da temporada de 2024. Então, o Renato vai de franco atirador? Talvez, Muito se fala da preparação do Grêmio, o Grêmio deu folga demais, o Renato se apresentou depois. O Renato está pouco se lixando para isso. O Renato tem uma estrela e ele acredita muito nela. O Renato é um cara muito confiante.
talvez o Grêmio Clube não devesse ser refém dessa varinha mágica. Mas vamos lá, agora não há o que fazer. O Renato, na minha opinião, vai para o Grenal de sangue doce, porque ele sabe que qualquer coisa que acontecer fora uma catástrofe, uma goleada, algo do gênero, sua vida continua a mesma. E por isso talvez ele possa ser mais criativo na hora da escalação. É o que eu acho. E o que vocês acham, hein? Tamo junto sempre em nome da KTO.